Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, família aqui presente, graça e paz aos irmãos que nos acompanham aqui na gravação. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a igreja em graça, com o povo escolhido para viver a vontade do Pai, a vontade que é boa, perfeita e agradável. Senhor, te louvamos, Pai, por tudo. Queremos aprender mais um pouco com a Tua Palavra. Queremos ser instruídos pelo Teu Espírito. Que haja, Deus, revelação na nossa mente nessa manhã, nesse dia, no momento que você escutar essa mensagem. Deus e o livro de nossas vidas. Deus seria o livro, irmão, de nossas vidas? Não, é Deus e o livro de nossas vidas. Eu estava ontem meditando nesse texto que nós vamos ler, e esse texto, ele é bem profundo quando você está com a mente aberta para mergulhar nas profundidades da sabedoria de Deus, né? Paulo falava sobre conhecimento de Deus, aí Paulo falava sobre largura, altura, comprimento e profundidade. Então, Deus, ele não pode ser compreendido dentro da ótica humana. A nossa mentalidade humana não compreende Deus. Paulo disse que o homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus. O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais, para o homem natural, se tornam loucura. Então o homem natural, ele não vai conseguir nunca entender as coisas de Deus. E uma das coisas que o homem natural não consegue entender é quando ele lê versículos bíblicos e ele acha que aqueles versículos bíblicos têm que se materializar na sua vida, porque na Bíblia está escrito assim. Então o homem natural, irmão, mas eu sou crente. Não importa, ele pode ter 50 anos na igreja, mas ele é natural de entendimento. Ele pode ser pastor, padre. Eu vejo um monte de pastores, de padres, de líderes falando, né, como essa mensagem que nós deixamos em off aqui, depois também eu mando aqui no YouTube. O sangue de Jesus tem poder. Sim, mas são falas bíblicas extraídas de um texto bíblico, mas sem profundidade, sem altura, sem comprimento, sem largura, sem revelação. Então você vai falar muito textos bíblicos, você vai falar muitos versículos soltos, mas que não tem uma revelação para você compreender e descansar na graça do Pai. E aí você vai ficar batendo cabeça. Não, meu irmão, é porque está escrito e eu creio. Não, está escrito, você crê? Você crê mesmo? Está escrito, você crê? Mas você tem que crer da forma que Deus ensinou, que o Espírito ensina, não da forma que você interpreta. Porque eu posso crer da forma que eu interpreto. E não pode ser dessa forma. Eu tenho que tirar a minha interpretação, a minha ótica do texto e olhar segundo a ótica do Espírito. Olhar segundo a revelação do Espírito. Né? Nicodemos era um mestre da sinagoga, foi se encontrar com Jesus à noite. Ele era um professor lá do judaísmo. Ele entrou em confusão, ele disse: mestre, tu só pode ter vindo de Deus, porque ninguém faz o que o Senhor faz se Deus não for contigo. Aí Jesus disse: você tem que nascer de novo. Para você herdar esse reino, para você participar disso, você tem que nascer de novo da água e do Espírito.
Então aquele homem que era um mestre, um príncipe para os judeus, é como se eu pegasse hoje aí um pastor famoso, um apóstolo famoso, né? Um pseudo-profeta, e mostrasse para ele, olha, você prega, mas eu prego para um estádio de futebol com 100 mil pessoas. Isso não impressiona Cristo, impressiona as pessoas. Mas eu estou fazendo a obra de Deus e o mundo está vendo. O mundo está vendo o quê? O mundo está vendo, mas está entendendo? Não. A multidão estava seguindo Jesus. Segundo relatos históricos, mais de 70 mil pessoas. Mas aquelas 70 mil pessoas estavam sendo edificadas? Estavam seguindo Jesus, mas estavam sendo edificadas? Não. Por quê? Porque não estava entendendo o que Jesus estava falando. Aí Jesus olhou para a multidão e disse: vocês estão me seguindo por causa do pão. Mas era uma multidão, e estava seguindo Jesus. Na teoria, não, aquele povo estava todo mundo salvo na mente. Não, porque a intenção daquele povo não era salvar a mente, não era conhecer Cristo. A intenção daquele povo era comer pão de graça. Então quando um líder coloca centenas e milhares de pessoas em um lugar e começa a falar, não quer dizer que Cristo está revelando que ali é a obra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não estão ali por causa da obra de Deus. As pessoas estão ali por causa das suas próprias obras. Por causa dos seus próprios interesses. As pessoas estão ali por causa do seu pão. E cada um vai atrás daquele pão que necessita. É o pão da melhora no casamento. É o pão da libertação do vício, é o pão da casa própria, é o pão do carro novo, é o pão da empresa, é o pão disso, é o pão daquilo, o pão da saúde, o pão daquilo outro. Mas não estão sendo edificados. Então Nicodemos andava por esse meio. Nicodemos era aquele que liderava, era um príncipe influente, mas quando ele se depara com Cristo, ele se torna um infantil, uma criança, um homem natural, que não conseguia discernir as coisas espirituais. E Jesus disse: Nicodemos, quem nasce da carne é natural, é carne. Agora, quem nasce do Espírito é espiritual. E quem é espiritual discerne tudo muito bem, e de ninguém ele é discernido. Foi isso que disse o apóstolo Paulo. Então vamos lá. João capítulo 21, versículo 25. E ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais, se fossem escritas, uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Então, nós observamos que no livro da vida de Deus, e eu não estou falando do livro de Apocalipse, no livro da vida eterna, eu estou falando que no livro da humanidade, da existência, da vida, do interpessoal, sabe, do pessoal de Deus com cada um, existem coisas que necessariamente não estão aqui. Não é porque está escrito. Não é porque eu tenho que... Eu estava vendo hoje um vídeo em uma rede social, e uma moça dizia assim: pastor, qual o salmo da minha vida? Aí eu não aguentei. Aí eu falei: o salmo da tua vida, irmã? Não foi comigo não, tá? Ela falou para outro pastor, mas eu sou intruso, né? Aí eu fui lá: ô irmãzinha, o salmo da tua... Irmãzinha não, quando eu falei nesse sentido. O salmo da tua vida? Mas o salmo não é seu não. A sua vida... Eu já estava pensando nessa mensagem, então já... A sua vida já é um livro aberto diante de Deus. Não é um salmo de Davi que você vai se adaptar, ajustar a sua vida. Não é uma fala de Salomão, de um provérbio, não. A tua vida já é um livro. E Deus, Ele não escreveu com tinta e caneta. É o Espírito dEle que já decretou, que já escreveu e está na tua consciência. Então, porque se fosse para escrever, para estar tudo escrito, não haveria livros no mundo que contesse aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, porque foi muita coisa. Você já pensou se tudo que aconteceu na conversa de Marta e Maria naquela casa tivesse relatado? Não faz sentido. Qual foi o tempo que Jesus durou naquela casa?
O que foi que Marta estava fazendo, ocupada, que na Bíblia não relata o que foi que ela estava fazendo, dizendo ela que era para servir ao Senhor. Eu estou trabalhando sozinha para te servir, não sei, foi um chá? Café não foi, café está caro, e também Jesus não bebia café, que era judeu. Eu perco a amizade, mas não perco a piada. Então o que foi que Marta estava fazendo? Não está escrito, não precisava. Qual foi o tempo que Maria parou ali? O que foi que Maria estava escutando de Jesus? Precisa estar escrito na Bíblia para eu entender que houve uma edificação na vida de Maria, que houve uma revelação para Maria, e ela parou e disse: epa, você está falando da minha vida, isso está tocando comigo. O que Maria estava ouvindo, Marta também estava ouvindo. Você pega um livro aí, né? Pega um livro aí. Aí minha esposa vai ler um capítulo do livro. Você vai ler o mesmo capítulo. O teu entendimento é o mesmo da minha esposa? A intenção, a vontade que você tem de ler o livro, será que vai ser a mesma dela? Não, porque cada um vai ter a sua motivação, o seu querer. É igual um bom profissional. Todo mundo ali é predeiro. Tem 4 predeiros ali, mas todo mundo trabalha igual? Não, um trabalha diferente. Um se destaca. Então nessa caminhada de fé, você percebe que o Espírito ele está falando a todos. Mas qual a importância que cada um está dando? Eu estou dando importância, por isso pela fé eu estou de pé. Muitos já ouviram da época que eu ouvi e todos estão caídos. Por quê? Porque não deram importância. Eu falei até para minha esposa um outro dia que umas jovens que eu conhecia na minha cidade, que fazia parte de louvor, de balé da igreja, pessoas super dedicadas, os pais levitas, como eles gostam de ser chamados, né? Pessoas extremamente ali zelosos, cuidadosos ali, hoje estão vivendo, usando droga, prostituição. E eu digo, meu Deus. Aí quando eu me encontro com essas pessoas falam comigo com vergonha, porque elas sabem que eu continuei, elas sabem que a minha história com Cristo continuou. E por que elas pararam? Qual a importância que essas pessoas estão dando para Deus? Qual a importância você está dando para o Evangelho da Graça? Entendi a revelação, entendi. Sim, mas qual a vida que você está tendo com isso? Então a culpa não é Cristo, não é porque Deus não está fazendo, não é porque Deus não escreveu, não é porque Deus não te alertou, está em nós, está na nossa mente, o Espírito está ministrando o tempo todo. Eu não preciso ler aqui, eis que eu te digo, Elcio, hoje você vai, não preciso. Pastor, me deu uma palavra para a minha vida. Não, você não precisa de uma palavra para a sua vida. A sua vida já é a palavra de Deus manifestada em você. Agora, a importância que eu dou a esta palavra que é vida em mim, é que vai contabilizar, somar para a minha vida na edificação de Deus. Então, não é porque tinha que estar tudo escrito, porque senão não haveria livros. Mas nós somos estes livros de Deus, onde tudo que é necessário para cada um de nós já está em você, já está em cada página da tua existência. Você acordou hoje de manhã, o que é para hoje, para você, para mim, o Espírito já escreveu. Você agora vai ler isso que o Espírito escreveu na sua vida. Como eu devo me comportar, como eu devo agir, reagir, o que eu vou receber, por quais situações eu vou passar, as quais Ele já me preparou para enfrentar. O livro está pronto, é o livro da vida, é essa vida. Jesus disse, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então não tem a ver com estar escrito, não, porque está escrito, porque está escrito. Não é porque está escrito, é porque está em você. Isso aqui é para termos uma base doutrinária para expressar o caráter de Deus. Mas eu não preciso necessariamente da Bíblia para entender quem é Deus na minha vida. Então ele não relatou o que ele falou para Marta.
Ele só conversou com Marta e ele disse assim: Marta, você está ansiosa, mas Maria escolheu a melhor parte. O que ele conversou com Maria edificou Maria. Marta também estava ouvindo, mas talvez Marta tivesse... Teve um irmão que ele me disse assim certa feita, eu nunca esqueci disso. Ele disse: irmão, esse negócio de não ter tempo, não ter isso... Na verdade, todos nós temos tempo. Na verdade, o problema é as prioridades. A questão é as prioridades. Qual a minha prioridade? Se a minha prioridade é isso, é a vida com Deus, eu vou priorizar isso, é sobre isso que eu vou falar. Agora, se eu vou priorizar outras coisas, isso não quer dizer, não significa que você priorizar a sua profissão, priorizar a sua família, priorizar o seu trabalho, você vai necessariamente desprezar Deus. Não é isso. Porque Deus não está falando de prioridade humana, está falando de uma prioridade para a tua alma, de uma necessidade para a tua alma. Ou seja, é o primeiro, é independente de qualquer coisa, é Ele na sua vida, para assim você administrar as outras questões. Amém? João capítulo 11, versículo 40. Respondeu Jesus dizendo: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Se creres, incondicional. Para a salvação eterna não tem condicional, não tem uma condição. Deus não dá uma condição para a vida eterna. Para a vida eterna é algo que Ele já pré-ordenou. Agora, para viver o reino de Deus, para viver a salvação diária, a salvação da tua alma, da tua mente, você precisa acreditar. E aí, ele falou justamente para as irmãs aqui de novo, ó, Marta e Maria. No primeiro episódio, ele entrou na casa. Maria parou e o ouviu. Marta ficou ansiosa com os afazeres. No segundo episódio, Lázaro, o irmão de Maria e Marta, tinha morrido. E elas ficaram aflitas. Aí Jesus disse: mas eu não já falei, eu não já disse para vocês, que se creres, verás a glória de Deus? Aí elas disseram: nós sabemos que no último dia, então a palavra estava nelas. Elas sabiam da palavra. A questão é, você sabe da palavra, mas você se apegou à palavra? Porque não basta saber da palavra se você não se apropriar da palavra. Ah, irmão, já sei. Sim, Marta e Maria também sabiam. Jesus estava lá na casa delas, mas na hora que a situação ocorreu, na hora que Lázaro tinha morrido, o desespero bateu. E por que o desespero bateu? Porque elas não estavam crendo. Não, irmão, ela creu porque ela disse, depois da fala de Jesus, nós sabemos. Saber é uma coisa, crer é outra história. Agora eu vou dar um exemplo de crer e saber. Vamos lá. Aqui mesmo, nesse espaço, nós não velamos pessoas que morrem. Não existe essa prática de velar, nada biblicamente falando. Até porque isso é da necessidade humana, tá? Mas não é pecado, não é nada de doutrina. Até porque é um momento de tristeza, as pessoas estão se despedindo. Aí aqui mesmo nesse espaço, um dia, o corpo da minha mãe estava aí. Ela faleceu em 2020. E eu conversei com meu irmão e falei: olha, ela acabou de falecer, por mim, a gente já pega dali, do lugar que ela faleceu, na UPA, e leva diretamente para o cemitério. Porque a vida dela foi a vida que ela passou comigo, foi a trajetória que ela passou comigo. Então não é isso, passou. Aí ele olhou para mim e falou: perfeito. Mas tinha uns parentes que estavam chegando do sul da Bahia, do interior, então nada mais justo de que permitir, deixar que eles se despedissem ali pela última vez. Então a gente deixou aqui o corpo aqui. E eu fui falar sobre isso. E ele falou o quê? Elcio, você é muito
seco, sem emoção. Não, irmão. Deus conhece meu coração. Meu coração triste. Falta da minha mãe. Mas a razão, o conhecimento, a certeza é maior do que a minha emoção. Eu falei, não, gente, isso aí só é a carne. É só a carne. O espírito, segundo a Bíblia, a vida já está com Deus, acabou. Aí não sente dor, aí não tem memória do que é ruim, do que é bom. Acabou. Então assim, eu como filho tive que fortalecer aqueles que não entendiam esse momento. E Deus já me permitiu tantas situações para ministrar em velório, mas para aproveitar para pregar isso, para falar isso para as pessoas. Então, essa minha experiência não é só com outro, já foi com a minha mãe, foi com a minha sobrinha de 13 anos que morreu com câncer. Então, várias situações. Mas o Pai me preparou para isso. Por quê? Porque eu acredito com todas as minhas forças naquilo que eu ouço de Deus. E não é apenas saber, eu tenho convicção disso. E agora a gente não vai criticar a fragilidade emocional das pessoas de jeito nenhum, porque cada um tem a sua estrutura. Jesus não estava criticando Marta, só disse que Marta não estava prestando atenção igual Maria estava prestando atenção. Então, nesse momento que Lázaro morreu, quem sofreu mais? Marta ou Maria? Percebe-se que Maria estava mais estruturada. Não sei quem respondeu na fala, mas não sei, talvez tenha sido Maria. Nós cremos. Eu acredito que no último dia será ressuscitado. Aí Jesus disse, não. Se creres, verás a glória de Deus. Então eu preciso acreditar que a glória de Deus, ela está se manifestando na minha vida em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E ver o manifestar da glória de Deus, presta atenção, não é só nas coisas positivas da vida. Não, irmão, ver a glória de Deus se manifestando é porque eu estava devendo, paguei meu cartão. Eu não estou nem aí. Não é porque eu estava devendo, paguei meu cartão. Eu preciso ver a glória de Deus na minha vida em todo o tempo. Ah, irmão, eu vi a glória de Deus porque eu estava doente e hoje eu estou curado. Você só vê a glória de Deus nisso? Paulo viu a glória de Deus no espinho na carne. Quando Jesus disse, a minha graça te basta, ele disse, eu me alegrarei nas minhas injúrias, nas minhas fraquezas, nas minhas decepções, nas minhas perseguições, melhor dizendo, não decepções, perseguições, por amor a Cristo, porque quando eu penso que eu estou fraco, então eu sou forte. Ele viu a glória de Deus. Mas tem gente que não consegue. Para ver a glória de Deus, eu recebo tantas mensagens desse tipo. Irmão, eu sou crente, sou da graça. Outro dia eu recebi um texto que parecia um livro. Uma irmã decepcionada porque eu estou na graça e minhas filhas estão fazendo job. Eu nem sabia que acha era negócio de job. É job ou cob, sei lá o que é isso. Eu falei, irmã, vida fácil, né? Eu falei, irmã, job, mas eu estou na graça e por que minha vida está fazendo, minha família, minha filha está fazendo isso? Está fazendo isso porque quer. Querem fazer isso. A escolha dela. Você está lá bebendo, se drogando porque você quer. Pois é. Mas aí, e a graça de Deus? Eu falei, o que é que tem a graça? Aí eu vou logo de sola, né? O que é que tem a ver o evangelho? Não, mas eu não conheço a palavra. Porque a senhora conhece a palavra, então a senhora acha que a sua filha, tá? Eu não estou dando nome aqui, então não estou comprometendo a pessoa, não vou expor, mas foi uma pessoa, né? Tem vários contatos. Então, irmão, não é isso. Eu não posso pegar a palavra, a Bíblia e Deus, mas por que isso? Está escrito, Senhor. Está escrito? Aí você usa o personagem, você usa a passagem, mas não quer viver a vida que aquele personagem viveu. Senhor, a tua palavra diz lá no livro de Jó que o último estágio da vida de Jó foi maior do que o do primeiro. Eu declaro que o último estágio da sua vida, tudo aquilo que você perdeu vai vir em dobro. Calma lá. Tem coisa que eu perdi na minha vida que eu não quero de jeito nenhum. Aí vai vir em dobro para a minha vida? Não, essa palavra, calma lá, irmão. Não posso receber. E tudo que Jó recebeu, Jó teve uma vida com Deus, Jó teve uma história com Deus, para receber, passar por todo aquele processo. Ele teve a estrutura dele com Deus, não é a minha. Não precisa estar escrito e eu não preciso, me achar, me colocar
dentro daquele texto. Eu só preciso entender a direção de Deus. Quem crês, verás a glória de Deus. João capítulo 4, versículo 39. Olha que relato interessante. Hoje nós terminamos cedo, tá? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha que coisa interessante. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Por causa da palavra de quem? Da mulher, que testemunhava, 2 pontos. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Olha que interessante. Aqui está falando da mulher samaritana, ali do poço, né? E Jesus tem aquele diálogo com ela em João capítulo 4. Jesus pede água. Ela diz que não tem vasilha. Jesus diz que vai dar uma água para ela. Ela diz como. E aí ela começa a trazer muitas questões religiosas na mente. Porque nossos pais adoravam. Aí começa a misturar as coisas, né? Jesus estava ali só pedindo um copo com água, aquela mulher. Mas aquela mulher já veio com a história. Não, porque nossos pais beberam aqui dessa água. E aí nossos pais adoraram no monte, vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus, mulher, eu só quero água. E se tu não pode me dar dessa água, eu tenho uma água para te dar. Essa água vai jorrar para a vida eterna. E aquela mulher começou a se interessar por esse assunto. Ela disse, então me dê dessa água para que eu não volte aqui a tirar desse poço. E aquela mulher foi edificada ali. E Jesus começou a conversar com aquela mulher. Então nós não temos muita coisa acerca daquele diálogo. A única coisa que nós temos daquele diálogo, nessa passagem, é que Jesus estava falando que tinha uma água, e ela pediu dessa água para tomar, para não voltar mais naquele poço. Aí Jesus disse assim, vai e chama teu marido. Não foi isso? Aí ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, dissestes bem, você já teve 5, e o que você também agora tem não é seu. Pronto, é o diálogo que nós temos ali. Agora, por que essa mulher, ela foi dar testemunho, dizendo que ele disse tudo que ela tinha feito? Precisava estar escrito o que ela fez? Tinha que estar escrito o que essa mulher fez? Não. Porque aquela conversa que Jesus teve com ela, só foi com ela. A conversa que Cristo tem com você, que o Espírito tem com você, é só com você, no seu individual. Aí ficam os homens inventando um monte de coisa. Vamos inventar, um congresso de casais. Aí vai um monte de pastor, tudo hipócrita, que briga com a esposa, que dá tapa na cara da esposa. Chega lá, não, por quê? Por que o quê? Porque cada um tem a sua vida, cada um tem seu marido, cada um tem sua esposa, cada um sabe onde o calo aperta. Só que na hora dessas formalidades, todo mundo quer ser santo, todo mundo quer ter razão, e isso se torna mais em confusão ainda, porque depois que sai dessas reuniões, chega em casa, tu disse isso para o pastor, e tu falou aquilo, mas tu não é assim, e tu não é assado. Não, Jesus relatou para a mulher, olha lá, ele falou tudo, segundo a palavra dela, que ela tinha feito na vida dela. Mas Jesus, é claro, Jesus não estava pincelando, não, porque com aquele marido tu fez isso, porque com aquele marido, não. Dentro da própria conversa, aquela mulher se abriu com ele, aquela mulher sabia da sua história, não necessariamente tinha que contar. Então, Deus está falando conosco. Eu não preciso de ninguém aqui revelando meu CPF, e eu não preciso dizer aqui, irmão, Deus te viu ontem lá na esquina com camisa amarela. Para quê? O que isso tem a ver? Deus não já viu? Deus não viu o que você falou? Deus não viu o que você pensou? Deus não viu como você agiu dentro daquela situação? Viu tudo, Ele contempla tudo. Ele sabe de todos os nossos feitos. Então é você e Deus, você não precisa provar nada para ninguém, é você e sua consciência com Deus. Ele conhece, ele sabe da malícia, da maldade, da intenção. Paulo falava sobre isso lá na carta aos Filipenses. Ele disse assim: muitos estão pregando o Evangelho, mas muitos estão pregando o Evangelho por contenda,
briga, discórdia, inveja. Aí Paulo diz: mas alguns estão pregando de coração puro, com verdade. Aí Paulo disse: deixa lá, o que importa é que o evangelho está sendo pregado, porque aqueles que estavam pregando com inveja, com briga e contenda, estavam edificando? Não, mas entre eles havia aqueles que estavam pregando com sinceridade. Então deixa o evangelho ser pregado. Então existem muitos que estão aí, mas eu tenho muito medo no sentido da palavra, de que as pessoas não podem estar crucificando todo mundo, né? Então, quando eu vejo uma pessoa falando da graça, porque todo pastor é ladrão, é corrupto, é mercenário, é isso, aquilo. Ô, irmão, tem uma linguagem mais clara e objetiva. Tem uma linguagem de edificação, porque uma coisa é a doutrina, que ele ensina errado, fala errado e vive errado. Outra coisa é você acusar a pessoa, o indivíduo, levar para o lado pessoal, porque não é assim. Tem muita gente do bem, muita gente honesta, assim como tem muita gente que se desengraça, maliciosa, mentirosa. Porque batata podre tem em qualquer lugar. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, passaram a crer em Jesus. Agora que interessante, ó. Passaram a crer em Jesus por causa de quem? Da palavra da mulher. Quantos creram na graça de Deus por causa da tua palavra? Quantos estão crendo no evangelho por causa do teu testemunho? Cadê os frutos? Ah, irmão, você está igual ao sistema religioso, eu tenho que ganhar almas para Jesus. Não é ganhar almas para Jesus, é as pessoas crerem, porque aquilo que você fala é uma verdade que eles não podem refutar. O irmão me passou uma mensagem agora há pouco e disse assim: irmão, eu estou compartilhando seus vídeos aí e um homossexual recebeu a sua palavra, recebeu a palavra do irmão, mas agora eu estou meio sem jeito, porque essa prática dele é errada e eu passei a mensagem e a mensagem está fazendo efeito na vida dele. E aí eu saí daqui agora há pouco e fui responder ali. Falei: continue falando a palavra. Não vá para o lado pessoal, não vai ofender, porque quem condena é o sistema religioso. Ele tem a consciência dele, é o efeito da palavra de Deus na vida dele. Você tem a responsabilidade de falar o evangelho da graça sem condenar. E ele tem o dever de receber a palavra da graça e viver segundo a sua própria consciência. E as escolhas dele? É com ele e Deus, porque o livro é lá, é ele e Deus. Não é você que vai mudar. Agora, se é no sistema, não. Se é no sistema, aí vem na mente do pregador: eu preciso converter aquele homem para largar aquele caminho errado. Você não precisa converter ninguém. Quem converte é o Espírito, não é você. Você só fala com verdade, com sinceridade, com honestidade. E quando você fala, as pessoas passam a crer. O que elas vão fazer na vida dela é um problema de cada um. A mulher não estava convertendo ninguém, ela só estava testemunhando da verdade. E a palavra dela, ou seja, a palavra do testemunho dela, estava convencendo muita gente. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, a palavra dela já estava convencendo as pessoas. Por quê? Porque ela estava sendo sincera. Agora, se ela chega lá para os samaritanos e começa a distorcer o que Jesus falou, o que Jesus questionou, nem ela era edificada e nem aquele povo. A importância do nosso testemunho. 42. Olha depois da palavra da mulher, e eles passaram a crer. E diziam à mulher: já não cremos pela tua palavra. Olha que coisa linda. Já não acreditamos mais pela tua palavra. Então você percebe que muitas pessoas, para se achegarem ao Senhor, se achegar no bom sentido da palavra, terem a mensagem revelada, é através de você. Nós somos este canal de bênção de Deus para manifestar a luz, para manifestar esse sal.
Agora, quando essas pessoas começarem a andar com as próprias pernas, elas não serão mais dependentes de você. Paulo falou assim, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O que era que Paulo estava dizendo? Eu estou sofrendo, sentindo dor de parto, até é uma indicativa de um tempo, não é para sempre. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu quero formar Cristo em vocês, para quando isso acontecer, vocês se responsabilizarem. Porque aí é você e Deus. Agora, enquanto você não tem Cristo formado na tua vida, então eu vou sentindo aqui as dores de parto, dizendo Paulo, te orientando, te ensinando, te explicando. Mas quando Cristo for formado na sua vida, é a tua consciência com Deus. Mas isso não significa que Cristo ser formado na tua vida é sinônimo de santidade. Porque muitas vezes Cristo é formado na vida do indivíduo pela questão da revelação, o entendimento pleno que chegou. Mas o que essa pessoa está fazendo com o entendimento pleno? O que é que essa pessoa está fazendo com a revelação? Pisando. Aí Paulo diz, agora eu já não tenho nada a ver com isso. O conhecimento chegou. Eu sofri dor de parto até que Cristo foi formado em você. Então, para aqueles que nos acompanham, Cristo já foi formado em você. Ô irmão, eu escolhi viver um caminho errado, eu sei que salvação eterna não se perde, mas eu fiz umas escolhas aí, eu estou pagando o preço. Filho, eu não posso sentir dor de parto por você não. Era até que Cristo fosse formado, você já sabe. E o que é que eu faço? Nem preciso falar, você já sabe. Eu não posso ficar sentindo dor de parto mais. Eu tenho que sentir dor de parto por aquele que está chegando. Estou usando aqui a fala de Paulo, né? Por aquele que está chegando, que cheio de dúvida, que não entende o que lê. Ô irmão Elcio, o que é isso aqui, irmão Elcio? Aí Jesus diz, vai lá, Filipe, explica lá para o eunuco o que é aquilo ali, porque ele está lendo, mas não está entendendo. Aí sim, Filipe foi e explicou até que Cristo fosse formado na vida de Filipe. Exatamente, uma mãe que cuida de um filho até ele ganhar a idade adulta e se virar, né? Viver as suas próprias escolhas. E é interessante que dentro dessa narrativa, dentro dessa comparação, tem mãe que sofre muito tempo, porque embora o filho alcance a maioridade, mas vive ainda como uma criança. Quantas mães que vivem aí cuidando de filho de 40 anos, né? O camarada não casa, não sai de casa e fica dando trabalho aos pais com 30, 40 anos dentro de casa. Aí a mãe está ali sofrendo dor de parto ainda. E tem uns infelizes ainda que ainda bate, ainda mata os pais por causa de dinheiro, por causa de herança. Dor de parto. E Paulo sabia disso, porque Paulo tinha públicos diferentes. A uns Cristo era logo formado e seguia a vida. Outros não. Outros Paulo ficava ali, ó, até que Cristo seja formado. Até que Cristo seja formado. Quanto tempo demorou para Cristo ser formado na sua vida? Quantas mensagens você precisou ouvir para entender o Evangelho? Tem gente aqui que dá testemunho. Ô irmão Elcio, eu ouvi 2 mensagens, fui liberto. Glória a Deus, pronto, Cristo já foi formado. Irmão Elcio, eu ouvi uma mensagem e a partir daquela... Teve um irmão que me passou uma mensagem essa semana. Eu esqueci o nome dele, me perdoa, meu irmão, se você assiste essa mensagem. É que é tanto irmão que fala comigo. Ele disse, eu fui pastor durante não sei quantos anos, fui líder de igreja, pastor presidente local e tal, mas há mais de 20 anos ele dizia isso, que ele foi pastor. E ele disse, eu assisti várias mensagens, mas eu não conseguia entender. Um dia, eu vi uma mensagem sua explicando sobre a tentação de Jesus no deserto. Essa mensagem me libertou e hoje eu estou vivendo a graça de Deus. Pronto. Cristo foi formado na vida dele através de uma mensagem. A mulher teve Cristo formado na vida através de uma mensagem. E ela saiu contando para todo mundo o que ele fez, o que ele falou, o que ele relatou acerca da sua vida. Não é sobre a pessoa sair atrás de revelação. Senhor,
Fala comigo hoje, revela hoje. Você já pensou se aquela mulher saísse assim? Aí foi lá no poço, Jesus falou com ela. Aí ela vai lá, não sei aonde, depois no monte, e vai esperar outro homem falar com ela. Vai não sei aonde, esperar uma missionária do Cocó de Fogo falar com ela. Não! Jesus falou ali, ela entendeu ali, e ela já saiu testemunhando ali, e através da vida dela, do testemunho dela, muitos passaram a crer em Cristo. E quando aquelas pessoas passaram a crer em Cristo, por causa da palavra dela, essas mesmas pessoas chegaram para ela e disseram isso aqui, ó. E diziam à mulher: já não cremos pela tua palavra, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É Ele que salva, não é a mulher mais. A mulher foi um canal, a mulher foi uma ponte. Você é esse acesso para promover a salvação de Cristo no mundo. Mas você não é o Salvador, eu não sou Salvador. Mas nós temos essa incumbência, essa responsabilidade de manifestar essa salvação. Agora o problema é, o que é que eu estou fazendo com essa salvação? Cristo me salvou, aí eu pego essa salvação e jogo debaixo da cama. Não, tem que ser colocada no alto. As pessoas têm que ver a salvação de Deus na tua vida. Salvou? E qual a vida dele hoje? Sabe qual é o problema da religião? É que Cristo salvou. Qual a vida dele hoje? Fulano não tem nenhuma casa própria. Fulano passa fome. Abençoado. Salvação de Deus é isso, é? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é salvação. Jesus te salvou. Eu recebo desse tipo de mensagem, gente, que às vezes dá vontade de você desligar o telefone. Irmão, por que eu estou passando essa vida assim? Eu não sei, irmão, porque todo mundo tem a sua vida. Você quer saber da vida que eu já passei? Você quer saber da fome que eu já passei? Você quer saber dos momentos de orações que eu bati o joelho no chão pedindo um pão para minha mãe que estava em casa passando fome? Você quer saber o tempo que eu fiquei desempregado? Você quer saber as minhas crises existenciais, as minhas dores, as minhas angústias, um momento de sofrimento e solidão? Você quer saber quando todos me abandonavam? Vocês querem saber quando eu fui criado com papai e com mamãe? Vocês querem saber? Mas só quer olhar para a grama do vizinho e achando que é mais verde? Então deixe de mimimi, deixe de achar que só você tem problema, cresça na graça e no conhecimento, passe por cima dos problemas, porque luta todos nós temos. Está vendo aí? É o tempo e o modo de Deus. Foi? Tem um irmão aqui, Gregório, cadê ele? Já foi? O irmão Gregório, para conhecer aqui nossa reunião, ele teve que assistir uma mensagem do irmão Elcio lá no Rio. Eu acho que ele achava que o irmão morava no Rio. Aí ele viu o irmão Elcio lá no Rio, para depois ele acessar a gente aqui. E dizia uma mulher, a mulher: já não cremos pela tua palavra. Eu não quero que vocês creiam pela minha palavra. Não é mais pela minha palavra, é pela própria mensagem de Cristo. Não é para ficar na minha dependência, tá? Porque o que é que os líderes querem? Que as ovelhinhas fiquem na dependência dele. Sou eu que oro, sou eu que abençoo a tua vida financeira, sou eu que declaro uma bênção e uma vitória na tua vida. E isso se torna um vício que muitas vezes, muitos irmãos em graça ficam com isso na mente. Irmão Elcio, por que o irmão não faz aquela oração bem forte? É porque a oração bem forte que eu vou fazer, talvez só funcione para mim, ou para fulano, e para você não. E você precisa entender que quando funcionar para fulano, e não funcionar para você, você não pode se sentir inferiorizado, desprezado, abandonado de Deus. Então isso é um perigo, porque eu não posso generalizar. Eu vou orar aqui e Deus vai quebrar, e Deus vai fazer, e Deus vai arrebentar, e as portas vão se abrir. De repente a irmã lá recebeu uma dádiva, uma bênção aí durante a semana. De repente o irmão lá estava um ano inteiro, coitado, estudando, se dedicando e orando também, pedindo a Deus que uma porta se abrisse. A porta se abriu. De repente você que estava pedindo algo a Deus, não aconteceu naquele momento. Irmão, será que eu estou em pecado? Aí o pastor, porque ele é muito poderoso, ele tem que dizer: tem alguma coisa errada aí com você.
Então isso é errado. O correto é você, como aquela mulher, entender a fala de Deus na sua vida, o mover do Espírito na sua vida, e segundo a direção do Espírito, você aplicar diariamente. Que a sua dificuldade pode ser um nada para mim, mas a minha dificuldade na sua vida pode ser um peso também. Então, a gente não pode medir. Temos ouvido e sabemos. Olha que interessante, né? Pois agora nós mesmos temos ouvido. Você tem ouvido, né? Você agora não vai porque os outros contaram. Você não vai agora porque disseram. Jó dizia assim: antes eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos te veem. É a minha experiência com Deus. Paulo falando sobre os ministérios apostólicos. Paulo falava sobre os dons ministeriais, melhor dizendo. Paulo disse: a uns ele deu como profeta, apóstolos, evangelistas, doutores e mestres, até que todos cheguem à plenitude da estatura de Cristo e ao pleno conhecimento da verdade. Quando você tem um pleno conhecimento da verdade, você agora não vai viver na dependência do pastor, do apóstolo, do profeta, do evangelista, porque esses dons eram até você chegar ao conhecimento da verdade. Então, quando um pastor, um pseudo-apóstolo, um evangelista fica querendo escravizar as pessoas, ele já está dizendo que as pessoas não conhecem nada de Deus. Agora, quando ele simplesmente ministra para as pessoas, ele está dizendo: Cristo já foi formado em vocês e eu só vou continuar falando, edificando, mas todos vocês já têm consciência. As minhas mãos já estão limpas, lavadas, cada um é responsável pelo seu próprio sangue. É sobre isso. Aí eu vou dominar? Não tem como. Então vou viver de qualquer jeito. Então você não foi liberto. Você não entendeu a liberdade. Um irmão disse assim para mim: mas a mensagem que você prega parece que dá uma ideia de que eu posso fazer qualquer coisa. Eu disse: é você que escolhe fazer qualquer coisa. Você que decide o que você quer fazer. Não é assim. Agora, é engraçado que isso é hipocrisia, porque a pessoa sabe que não pode fazer qualquer coisa. Não existe isso. Nós temos ouvido e sabemos, o mais importante, né? Além de ouvir, é saber, irmãos, tá? Conhecer. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É Ele que é o Salvador. João 3,16. Então essas mensagens são mensagens que já estão no nosso espírito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, de quem é a vida eterna? É de Deus. É a vida eterna de Deus em mim. A vida eterna de Deus em nós. Eu não tenho que sofrer por causa dessa vida eterna. Essa vida eterna já está em mim. E entenda, preste muita atenção. Vamos revelar o texto, clarear o texto. Revelar não, porque já está revelado. Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira. Mundo ali não é o cosmo não, tá, gente? É o comene, são os eleitos, as pessoas, são os filhos, tá? Mundo ali são os filhos. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, vírgula, para que todo aquele que nele crê, sujeito indeterminado, né? Ou seja, não apontou aqui, que nele crê, não sofra, mas tenha a vida eterna. Irmão Elcio, aí a pessoa se prende nisso aqui, ó. Irmão Elcio, eu creio que Jesus deu a vida, eu creio que eu sou filho de Deus, eu creio na vida eterna, mas o indivíduo só vem para aqui, ó. Por que eu estou sofrendo? Por que eu sofro? Se o texto está dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, é porque você não entendeu isso aqui. Porque o sofrimento aqui
está se referindo a isso aqui. Jesus não estava... João, né? Que foi João que... A revelação não está dizendo que quem crê em Jesus tem vida eterna e não vai sofrer nunca na terra. Não é isso. Não vai sofrer, perecer acerca da eternidade. Porque Deus amou o mundo que deu a sua vida para todo aquele que nele crê, não sofra condenação, não sofra punição espiritual, não vá para o pseudo inferno religioso, não perca a salvação eterna, não vai ficar nesse sofrimento. E se Jesus voltar? Isso é um sofrimento. E se eu mentir hoje, amanhã eu perco a salvação? Isso é um sofrimento. E se eu dormir no sonho eu pecar? É um sofrimento. Aí a palavra está dizendo: todo aquele que crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Porque a vida eterna não é para você ficar à base de sofrimento. Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me esforçar. Isso é sofrimento, irmão. Não, eu creio, tenho vida eterna. Errei, tenho vida eterna. Falhei, tenho vida eterna. Davi pecou, tinha vida eterna. Adulterou com Betseba, mas no coração dela tem vida eterna. Vai receber segunda carne, vai receber a disciplina, mas ninguém tirava a vida eterna. Ninguém deixava. Aliás, Davi não sofria, não perecia pela questão da eternidade, porque ele sabia que os seus erros iriam trazer colheita, mas ele sabia em quem ele tinha crido. É sobre essa questão. Romanos 5:8. Mas Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda, ou nós ainda pecadores. Então aquele povo que estava vivendo debaixo do pecado, Paulo estava testemunhando, como aquela mulher samaritana, para que as pessoas acreditassem na palavra de Deus. Deus deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, dizia Paulo, sendo nós ainda pecadores. Então aquelas pessoas começaram a ouvir Paulo e saírem daquele conceito judaico legalista de condenação. Ah, porque a lei de Moisés. Ah, porque a lei de Moisés. Ah, porque a lei de Moisés. Aquele povo estava vivendo de condenação. Aí Paulo vinha. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o pecado entrou por meio de um homem, Adão. Mas a salvação, a justiça entrou por meio de Cristo. Aí Paulo vinha trazendo essas mensagens. E aquilo ia transformando a mente dos ouvintes. Aí chega um momento que Paulo declara: o pecado não tem domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei que os condenava, mas debaixo da graça que justifica. Aquele povo começou a respirar. Mas como Paulo sabia que aquele povo precisava entender melhor, aí no mesmo capítulo que Paulo fala, capítulo 6, versículo 14, que o pecado não tem domínio sobre vós, no versículo 1 do capítulo 6 de Romanos, Paulo diz assim: pecaremos, pois, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí trouxe uma pulga para trás da orelha, né? Porque já que Paulo disse que o pecado não tem domínio sobre a minha vida, então eu vou viver pecando. Ah, então, se não tem domínio, você vai viver debaixo do pecado, então tem domínio. Eu sou livre, mas viver livre é você fazer o que você quer, ou é você viver livre em Cristo? Eu preciso entender isso. Bendito Deus e Pai, Efésios capítulo 1, versículo 17, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, Efésios capítulo 1, versículo 17 não. Efésios capítulo 1, versículo 3. É porque eu lembrei do 17, eu vou falar também. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestial. O que é a região celestial? É o teu pensamento em Cristo.
Paulo disse: levando todo pensamento cativo, preso ao trono da graça. Então, onde é a região celestial? A minha mente voltada para Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando eu estou com essa região celestial voltada para Cristo, Colossenses 3, pensando nas coisas que são do alto, buscando as coisas que são do alto, então houve uma bênção nessa região celestial. Eu sou abençoado espiritualmente, nada me falta. Colossenses 2,10, e estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. E as coisas da vida, irmão Elcio, agora, porque espiritualmente eu estou perfeito. E as coisas da vida? Plante. Como assim, irmão? Plante. A alma generosa prosperará. Quem planta amor, vai colher amor. Quem planta ira, vai colher ira. Faça o bem, melhor dar do que receber, plante. Porque não adianta o cristão ele entender que ele é um abençoado espiritualmente, mas se na carne ele vive como um animal. Não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem empatia pelo próximo, não se coloca no lugar do outro. Ah, mas ele conhece tudo, espiritualmente eu estou perfeito, o culto é racional. Salvação eterna não se perde. Inferno espiritual não existe. Eu sou livre. Mas e por que a minha vida anda nessa desgraça? Porque você entendeu tudo no que tange a vida espiritual, mas não conseguiu entender o mais básico, o mais simples da vida. E era isso que a igreja lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, ensinava: compartilhar o pão diário. E o que era compartilhar o pão diário lá? Você acha que era só pegar pão e dar? Não. Era uma vida na comunhão. Era uma vida nos sofrimentos, nas necessidades. Aí diz o texto que não havia necessitado entre eles, porque havia o quê? Compartilhamento. Às vezes a pessoa está sentindo tanta dor, tanta angústia, que ela só quer conversar com alguém e desabafar. E quando ela desabafar com alguém, com a pessoa de confiança dela, ela vai se libertar. Mas às vezes essa pessoa, ela é tão antipática, ela não gosta de conversa, não gosta de vizinho, não nutre uma amizade verdadeira, que ela é insegura de se abrir com alguém. E aí ela guarda aquilo para ela. Uma pessoa chegou para mim, chorou, contou, relatou a sua vida, de coisas que tinha feito. E eu falei assim, uma mulher, eu falei assim: mas ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe. O que é que você acha? Eu conto. Eu falei: como está seu coração? Estou bem, estou em paz. Eu falei: pronto, você em Deus, viva livre. Mas aquele sentimento de culpa, de angústia, acabou. Ela viveu quase, não sei, 28, 30 anos da vida dela com aquela dor no coração, com aquele sentimento de culpa, de condenação, e não conseguia se abrir para ninguém. E ela achou em mim uma pessoa de confiança e dizer: eu preciso desabafar. Eu não conto isso nem para psicólogo, eu conto isso. Se libertou, hoje é totalmente livre. É o que você planta. Aí você acha que essa pessoa agora vai plantar o quê? Plantar graça na vida das pessoas, alegria de viver. Agora, se ela está lá traumatizada, trancada ainda nos seus sentimentos, nas suas mágoas, ela ia fazer o quê? Todo mundo é suspeito, ninguém é digno de confiança. Não é sair contando sua vida para qualquer um, não. Porque tem gente que você conta aqui, a pessoa já... Às vezes eu fico preocupado, que eu posto até algumas questões aí no grupo, mas eu procuro sempre falar de assuntos, não é de pessoas que vocês conhecem. Eu jamais vou chegar aqui e expor uma pessoa que eu conheço, que você conhece. São pessoas no mundo aí, no Brasil afora, que eu conheço, que vocês nem sabem quem são. Aí eu coloco lá um texto, áudio eu evito muitas vezes. Eu não sei quando é coisa mais simples. Mas tem coisa, gente, que não precisa você. É você e Deus.
É você e Deus, é você plantar na vida, é você reconhecer, é você respirar. Ah, irmão, eu me resolvo sozinho. Amém, mas tem gente que não consegue. Tem gente que precisa desabafar. E não é errado isso, tá? Efésios 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Olha lá, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Bom, vamos lá. Eu encerro aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí ele vai dar o exemplo do filho amado. Essa é a imagem de Jesus. Olha lá. E andai em amor, como também Cristo vos amou. Então, Jesus Cristo foi o maior exemplo. O maior exemplo. Aí ele diz que nós devemos andar em amor como Cristo vos amou. Aí ele diz, ele se entregou a si mesmo, disse ele, Paulo, por nós. Então a entrega de Cristo foi pelo seu próximo. A entrega de Cristo foi pelo seu irmão. Como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, tudo que Cristo fez foi em prol do outro. Ah, mas ele fez em obediência a Deus, mas ele visava o próximo. Então, muitas vezes, a religião ensina que as pessoas têm que fazer para Deus. Ei, dá para Deus, ei, dizima para Deus, ei, sacrifica para Deus, ei, não sei o que para Deus. Mas o próximo está do lado dele ali, ele não faz nada. Jesus se entregou por nós, pelo próximo. Jesus disse, amai o teu próximo. E quem é o teu próximo? Ah, meu próximo tem que ser crente. Não. Teu próximo é teu semelhante, é aquele que precisa e aquele que você tem que semear. Semeia como um sacrifício suave e agradável a Deus, porque é isso que vai definir uma vida de prosperidade na tua vida, porque tudo que você semear, você vai colher na sua vida. Amém, meus irmãos? Ficamos com essa reflexão, que nosso Deus continue nos edificando nessa palavra, que é digna de toda aceitação, e que você esteja reinando em vida, separando as coisas espirituais das coisas materiais, e entendendo que Deus, Ele se importa com a sua vida como um todo. Mas nesse livro aí, ó, da vida, nessa história que Deus conta para você diariamente, que Deus te revela, Ele vai te ensinar. E você vai decidir como você vai viver. Amém? Graça e paz, e até o próximo encontro, permitindo o nosso bondoso Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja.